A Ilha de Aramis é uma história que conta a saga de uma família e a saga dos índios tupinambás, que ocupa hoje uma área de 47 mil hectares entre Olivença e a Serra do Padeiro, em Guararema. Esses índios, eles foram, durante todo esse período entre a descoberta do Brasil e até hoje, eles são vítimas, foram massacrados, foram discriminados, foram de toda sorte maltratados, e eu conto a história dele como pano de fundo. Mas, na realidade, tem uma história de um romance, história de uma família, constituída de um austríaco sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, que vive, foi um dos imigrantes na época para o Brasil, e ele vivia em Salvador tocando violino para ganhar dinheiro. Quando surge um coronel do Cacau e convida ele para Ilhéus. De Ilhéus ele pede permissão para morar na fazenda, porque ele era basicamente na Áustria um colono com propriedade rural. Então ele casou-se com uma índia, e daí existe o caso desta família. São 3 gerações dessa família. É uma história que eu considero muito bonita, e tendo como pano de fundo a história dos índios, parte da história de Ilhéus, porque ela desenrola na Serra do Padeiro, e Serra do Padeiro pertence hoje a Guararema, apenas 5%, mas pertencia nessa época ao município de Ilhéus. Guararema desligou-se do município de Ilhéus em 1910, quando Itabuna foi emancipado. Aí passou a ser um distrito de Itabuna. E então esse livro, ele se desenrola ali na Serra do Padeiro, no entorno da Serra do Padeiro, no sopé da Serra do Padeiro. É um livro polêmico, porque muita gente não aceita que existiram ou existem índios tupinambás naquela região. E defende, inclusive, que a tribo não é tupinambá, a descendência não é tupinambá, a descendência que é tupi. Mas tupi e tupinambás são originários da nação tupi, que existia no Brasil em 1500. E então eles são vítimas hoje, e deu problema em Guararema, cerca de 2 ou 3 anos, de vítimas dos agricultores, ou dos pequenos, da Associação dos Pequenos Produtores, que nada mais são do que filhos, netos dos coronéis do cacau, que foram se subdividindo, morreram. O coronel deixou 3 filhos, esses filhos se casaram, tiveram mais 3, uma progressão geométrica, na verdade. Então, esses pequenos produtores se arvoraram como donos e fundaram uma associação que durante muito tempo manteve consigo parte da reserva indígena, e que, a partir de 2014, com a mudança de comando com o cacique Babal, ele trouxe para si o resgate de parte de suas terras, mas ainda existe contestação. Isso transformou-se numa guerra em Guararema, mas uma guerra não com participação de nenhum indígena. Morreram nessa guerra um conflito que você deve, como jornalista, ter conhecimento. Cerca de 10 a 12 pessoas, mas na apresentação das vítimas só apareciam morte de brancos ou de produtores e nunca de índios, quando os índios foram muito massacrados. Mas esse é o tema de fundo do livro, que na realidade mostra uma família que vem se desenvolvendo de austríaco com uma índia. Esse livro é polêmico, já deu
margem, inclusive, a contestações pela Associação dos Pequenos Produtores em Ilhéus, será lançado no dia 22 desse mês, sexta-feira agora, na SESI. SESI é Coordenadoria Ecumênica de Serviços, uma ONG que é voltada para a defesa dos direitos humanos. Então será às 19 horas, lá em Salvador, desta sexta-feira. Em seguida, será lançado na Academia de Letras de Ilhéus e, por último, aqui na FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, onde eu já lancei um dos meus livros. Basicamente, é isto, é a história dos Tupinambás. Há uma reserva que eles perdem a demarcação FUNAI durante muitos anos, mas é contestado pelos próprios fazendeiros ou pelos próprios invasores. Ora, se quem não quer a demarcação dos índios são eles, está praticamente a demarcação da área. São eles, os invasores, que eu chamo, basicamente é porque a terra não é deles. Quem quer a demarcação são os índios. Então, em torno disso é que eu desenvolvo toda uma história aqui neste livro, que eu quero mostrar aqui, Serra do Padeiro, a saga dos Tupinambás. Na verdade, 100 anos de história de uma família. Esse conflito que você citou, Valdemir, eu acompanhei de perto. Inclusive, eu transmiti um programa aqui da Rádio Difusora, o Crime Não Compensa, ao vivo de lá, porque fiquei ilhado, sem condições de retornar para a cidade quando eles incendiaram carros do governo. Você traz essa história? Eu trago a história. No final, nos últimos capítulos do livro, sim, eu deixo minha condição de narrador e me transformo num jornalista que sou, ou que eu exerci durante 50 anos, de jornalismo opinativo. Tá. E mostro que tudo aquele movimento que você presenciou, carros incinerados, quebra de traças em órgãos estatais, como o Banco do Brasil, Correios, etc., aquilo tudo foi uma grande farsa montada pelos pequenos produtores, que chegaram a implantar em Borarema um acampamento parecendo um acampamento de sem terras, e não de índios. Na praça? Na praça. No centro de Borarema. Ali foram convidadas pessoas da periferia, inclusive de gente de Itamundo que eles vieram buscar, onde eles transformaram uma praça pública num acampamento de sem terra, onde faziam de tudo. Dormiam, praticavam toda espécie até de vandalismo, onde praticavam atos sexuais em pleno dia, cozinhavam, faziam tudo isso. E o prefeito de Guararema não moveu uma palha para dar a solução do problema. Então, eu digo isso aqui no final do livro, mostrando a grande farsa que houve e que levou Borarema às manchetes nacionais, mas de forma negativa. É o que está basicamente neste livro, que será lançado em Salvador na próxima sexta-feira. E aqui em Itapuã também. Uma pergunta que eu vou fazer para a gente finalizar é: você, como morador de Borarema, né, trazendo à tona toda essa polêmica e, pelo que eu vejo, vai completamente de encontro aos pequenos produtores, você não teme? Já sofreu alguma represália? Alguém já lhe contestou pessoalmente lá, sabendo do lançamento do livro? Já. Quando veio a minha ideia de fazer o livro, eu já tinha algum conhecimento da vida dos Tupinambás. Procurei um vice-presidente da Associação dos Pequenos Produtores e durante 1 hora eu disse: ele é um comerciante e eu quero ser atendido em seu escritório. Mas ele não me atendeu. Atendeu no balcão e durante 1 hora contestou. Na despedida, ele disse: olha, cuidado para não escrever errado. Eu respondi: senhor fulano, eu não escrevo errado. Eu posso escrever o que você não quer ler. Então, eu mando um recado para esse cidadão com um conceito que está aqui, que abre o livro, uma sentença. Esse conceito diz o seguinte, é muito rápido. Por favor. Há 2 modos de escrever. Um, com a ideia de não desagradar ou chocar alguém.
Outro modo é dizer com desassombro e coragem o que pensa, dê onde der, haja o que houver. Cadeia, forca, exílio. Essa citação de Monteiro Lobato. Está assinado aí, Monteiro Lobato. Então eu mandei um recado para ele assim. Eu não escrevi o que ele queria que escrevesse. Eu escrevi aquilo que eu vi, aquilo que formou, em minha opinião, uma opinião que eu externo com alguma coragem, porque esse livro está sendo contestado por todos aqueles que residem em Guararema, tanto assim que talvez eu não lance o livro em Guararema, embora a Casa da Cultura quer fazer o lançamento. Eu vou pensar, e se eu não lançar em Guararema, mas vai chegar em Guararema, para que esse pessoal possa ter conhecimento que realmente existe, de 500 anos de perseguição, onde de tudo houve, com um único objetivo: fazer o que fizeram os Estados Unidos, dizimar os índios. Então a reserva da Serra do Padeiro pertence a uma área em parte de Olivença e é historicamente pertencente, na época, aos Tupinambás, desde a época do descobrimento.